Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos trabalhar a parte de níveis de linguagem. Então, deixe eu compartilhar aqui com vocês para que a gente possa trabalhar esse assunto. Então, a primeira coisa bem importante sobre níveis de linguagem. Quando nós nos referimos a isso, nós não estamos falando de nível alto ou nível baixo, né? Nós não estamos falando de certo ou errado. Nós estamos falando basicamente de variantes linguísticas. O fato é, há várias maneiras de usar a linguagem, né? E a linguagem é aquilo que serve para veicular os nossos pensamentos. E ela pode mudar de aspecto de acordo com o contexto em que nós estamos. Então, existe uma linguagem adequada a cada contexto. Se nós fôssemos pensar de uma forma mais simples, é como as nossas roupas, né? Nós sabemos o que nós usamos quando vamos à praia, nós sabemos o que usamos quando vamos à escola, nós sabemos o que usamos quando vamos à festa. Não há certo e errado, né? O que há é o adequado e o inadequado em cada contexto. Então, conhecer os vários níveis de linguagem não é uma obrigação nossa, mas é um direito nosso, né? É isso que nos permite comunicar-nos em qualquer contexto, né? E principalmente, né, o mais importante de tudo isso, respeitar o jeito que cada um tem de comunicar-se em cada contexto, tá? Então vamos mostrar para vocês as possibilidades que nós temos, né? Assim, então, possibilidades, certo? Gente, preconceito linguístico é tão ruim quanto qualquer outro preconceito. Então, uma coisa é você ter acesso ou ter tido acesso a toda forma de educação, né? E mesmo assim usar uma linguagem vulgar. Outra coisa é você usar uma linguagem vulgar, né? Porque você não teve acesso à informação. Então é importante sempre se lembrar disso, viu? É o que eu disse a vocês no começo. São variantes linguísticas, né? O respeito a todas essas variantes é extremamente importante. É fundamental entender que o objetivo da comunicação, da linguagem, é comunicar-se. Desde que a gente atinja esse objetivo, isso vale, né? O que nos deve deixar revoltados, né? Não é quando uma pessoa usa um português que não está dentro da norma culta. O que nos deveria deixar revoltados é o fato de uma pessoa não ter acesso a esse conhecimento. Então, uma coisa que eu disse a vocês há pouco, uma coisa é usar determinada forma de linguagem como uma opção. Outra coisa é porque não se teve outra opção, né? É porque não se tem outra forma, não se domina outra forma de comunicação, certo? Então, isso aqui não é uma aula de gramática, né? Isso é uma aula de linguística. Então, o objetivo é esse, é entender que para comunicar-se há várias maneiras de se fazer isso, né? E o que nós vamos fazer hoje é mostrar para vocês que maneiras são essas, tá? Existe o que a gente chama de coloquial familiar, né? Esse coloquial familiar é aquela linguagem mais simples, mais cotidiana, que muitas vezes tem até desvios gramaticais, mas não são desvios, por exemplo, que desestruturam a língua, né? São desvios estão fora da norma culta, como, por exemplo, quando alguém diz assim, me empresta o caderno, dificilmente você vai encontrar alguém no dia a dia dizendo, empreste-me o caderno, né? A tendência é a pessoa dizer, me empresta o caderno. Então, essa colocação pronominal no início de período, por exemplo, ela é típica da informalidade, né? Ela não é típica da norma culta, mas ela é típica da informalidade. Por exemplo, numa situação mais formal, nós usamos nós, né? Numa linguagem mais informal, usamos a gente. Entendam, não é uma questão de erro, né? É uma questão de simplesmente uso de informalidade, certo? Essa informalidade, ela permite abreviações, ela permite estrangeirismos, ela permite várias formas de comunicação, porque é uma linguagem, como eu disse a vocês, muito mais à vontade, né? As pessoas não ficam pensando na hora de falar, elas falam de uma forma mais espontânea. Ela sempre é caracterizada de uma maneira mais espontânea. Por exemplo,
E aí, mano, brother, por exemplo, né? Ou ainda, rola, é nós, só, demorou. Então, são formas, né, que estão dentro da linguagem popular. A gíria, ela é uma forma específica dentro da linguagem falada. Mas a linguagem coloquial, ela é muito mais ampla, né? Ela engloba essa forma mais comum, tá certo? É, de se comunicar, tá? Agora, a língua padrão, a linguagem culta é essa que você aprende na escola, né? É essa que respeita, que se caracteriza, né, pelo respeito às normas gramaticais, certo? E é aquela, e eu volto a dizer a vocês, é aquela que você não tem obrigação de dominar, mas é aquela que você tem o direito de dominar. Quando nós lemos as coisas dessa maneira, né, o nosso enfoque muda completamente. Então, todos nós temos o direito de ter condições de fazer uma dissertação dentro da norma culta, certo? Mas para isso nós temos que ter acesso à informação. Né? Nós temos que ter acesso ao ensino médio que nos ensine, por exemplo, português de uma forma, enfim, um português de qualidade, né? Um português dentro dessa norma padrão. Vejam só como são as coisas. Apesar da língua padrão ser cheias de regras, né? Cheia de pode e não pode, né? Como ela é padrão, é ela que permite a nossa comunicação em qualquer região do país, por exemplo. Cada região, como nós vamos ver daqui a pouco, ela tem os seus regionalismos, tem a sua forma pessoal de comunicar-se. Cada grupo tem a sua forma pessoal de comunicar-se, que é o que caracteriza a gíria, por exemplo. Mas a norma padrão, ela mantém a unidade do idioma, né? Ela mantém a identidade do país, que permite que o país seja reconhecido em qualquer lugar. Então, é por isso que em comunicações oficiais, né, seja um texto científico, seja uma lei, né, seja uma dissertação que você vai fazer no vestibular, por exemplo, né, é essa norma que é utilizada. Quando os vestibulares cobram as dissertações, e automaticamente cobram o uso da norma padrão, né? Cobram porque é essa que se ensina na escola. Por que é essa que se ensina na escola? Não é porque essa é melhor do que as outras, né? Mas é porque é essa que você não sabe. E é essa que você tem o direito de saber, certo? Esta forma de linguagem permite que você se comunique em qualquer lugar. Então, é isso que é importante que a gente conheça, né? Os vestibulares cobram isso das formas mais variadas, muitas vezes colocando um texto que não está na norma culta e pedindo que você passe isso para a norma culta. Mas olha só, não é? Até a norma culta tem o seu uso específico. Imagine na praia alguém fazendo a seguinte colocação: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Veja só a carinha do surfista, né? Vamos combinar que é uma linguagem muito empolada para alguém que só vai pegar umas ondas na praia, né? Então, o que acontece com a norma culta ou padrão? Ela se caracteriza por um artificialismo maior. Então, no dia a dia, a norma padrão, a linguagem popular, a linguagem coloquial, ela se torna muito mais natural. Então, tudo isso é para dizer o quê para você? Que é importante você dominar a norma culta, claro que é, mas também é importante você se comunicar usando a linguagem coloquial. Isso aproxima você das pessoas, né? Então, vejam aqui algumas, enfim, algumas comparações para vocês perceberem. Deste lado, dessa primeira coluna, vocês têm as expressões mais coloquiais. Então, assistiu o programa, a classe obedeceu ao professor. E na outra coluna, vocês têm isso na norma culta. Assistiu ao programa, a classe obedeceu ao professor. O filho sucedeu ao pai. Isso na linguagem coloquial. O filho sucedeu ao pai na norma culta. Então, para vocês perceberem que não há grandes diferenças, certo? Mas existem algumas diferenças. Então, numa situação mais formal, espera-se que você use essa. Mas numa situação mais coloquial, muitas vezes admite-se essa. Essa coisa do chegar em, por exemplo, ela é extremamente comum
na linguagem falada. Cheguei em casa, chegou no Brasil. Quando você estuda gramática, né, você descobre que o verbo chegar é um verbo que indica deslocamento. Então, na norma culta, ele não aceita a preposição em. Ele exige a preposição a. Isso explica por que você chega à casa, porque você chega ao Brasil. Na norma culta, não se namora com ninguém. Namora-se alguém, não é? Mas, de verdade, na linguagem falada é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo que namoraram com alguém, né? Vejam aqui algumas construções típicas, né, da linguagem falada. No céu tem bicicleta, cocrete, mortandela, enfim, são expressões, né, que de verdade não existem na linguagem culta, mas elas são comuns na linguagem falada. Veja que isso não impede a comunicação, né? Mas eu vou repetir, é um direito nosso saber a diferença entre uma coisa e outra. Isso sempre é muito importante. O que vocês têm aqui é um exemplo, não é? De bate-papo, tá certo? Por meio do celular, em que as pessoas usam mesmo, não é? Essa linguagem mais coloquial. É admissível num bate-papo por meio de WhatsApp, por meio da internet? Até é, certo? Porque é uma situação mais informal. Na norma culta, não, tá? Muito bem. Então, é importante isso, é isso que é fundamental. Deixar de lado o preconceito linguístico e entender que existe uma situação em que determinada linguagem é importante e em situações em que outra linguagem é importante. Gíria. Então, quando se fala em preconceito linguístico, a gíria e o regionalismo, né, são as formas de linguagem que mais são vítimas de preconceito linguístico. E do mesmo modo que a linguagem informal não deve sofrer preconceito linguístico, a gíria também não. A gíria, ela caracteriza grupos e caracteriza épocas, certo? Vocês têm aqui alguns exemplos nesse quadro que está aqui, né? Imagine o seguinte, se o seu pai resolver conversar com você usando a gíria da época dele, né, ele vai parecer mais velho ainda do que é. Porque a gíria tem essa característica. Ela é muito moderna, mas é um moderno que passa muito rápido, né? É um moderno muito efêmero. Então, logo, logo, a gíria muda, certo? O jovem, por exemplo, ele faz questão de usar a gíria porque é uma forma para ele de identidade, né? Então, é por isso que ela tem que ser respeitada, certo? A gíria, ela é um jeito de caracterizar um grupo, é um jeito de caracterizar uma faixa etária, é um jeito de caracterizar uma época, é um jeito do indivíduo dizer: a minha forma de se comunicar, a minha forma de me comunicar não é a mesma que a sua. Né? E isso compõe essa minha identidade, do mesmo modo que os meus pensamentos, do mesmo modo que as minhas roupas, certo? A única coisa é que ela tem o seu uso. Não é? Ela tem o seu uso, simples assim. Então, é lógico que nós não vamos usar uma gíria numa dissertação, por exemplo, mas nenhum problema se eu utilizá-la num diálogo durante uma narração, por exemplo. Não sou eu que estou usando a gíria, é a minha personagem. Isso caracteriza a forma que ela tem de falar, certo? Então, é muito comum que se peça que você reconheça isso no vestibular, mas reconheça principalmente sem preconceito, certo? Ela é uma forma de linguagem viva e que mostra isso mesmo, que a língua é dinâmica, né? E que ela faz parte da nossa identidade, tá certo? E aqui mais uma porção delas, gírias agora mais atuais, né? Que mostram para vocês como que elas mudam mesmo de época para época, tá? Agora, a linguagem vulgar. Então, é claro que quando a gente pensa em linguagem vulgar, a tendência é que a primeira coisa que vem à nossa cabeça são os palavrões, né? É a linguagem chula. Mas não é só ela, viu? A linguagem chula, né, é uma forma de linguagem vulgar. A linguagem é considerada vulgar quando ela é utilizada de maneira que ela desestrutura completamente as bases da língua. Uma coisa é me empresta o caderno, outra coisa é vamos ir no mercado, outra coisa é nós vai e ele fica. Né?
Entendem como é que é? Quando se usam expressões como essas, nós desestruturamos a base gramatical. E aí entra o que eu lhes expliquei no começo dessa aula, né? Normalmente, uma pessoa que utiliza a linguagem vulgar, ela não utiliza por escolha, né? Ela utiliza por falta de informação. Então, eu repito a vocês, a nossa indignação não é contra essa linguagem, não é? Mas sim contra as condições sociais que levam alguém a ter como única opção essa linguagem, certo? Então, é bem diferente, né, o que costuma acontecer. E aqui nós temos alguns exemplos até de placas, né, que foram encontradas por aí, né, e que trazem, tá vendo, essas expressões bem típicas da linguagem vulgar. Olha só, eu destroio é triste, né? E aí é que tá. O triste é isso, né? O triste é a desinformação ser tão grande, tá certo? Que nós temos problemas desde ortográficos, né, a problemas de concordância, como dois Guaraná, por exemplo, certo? Então, isso acontece, gente, não tenho a menor dúvida, é por desinformação. Tá? Então, enfim, né, isso dá uma discussão ampla, inclusive para textos dissertativos. Tá? E, por fim, a linguagem regional. Do mesmo modo que a gíria ela é a identidade de grupos, não é? A linguagem regional é a identidade de regiões. E ela tem que ser tão respeitada quanto a gíria deve ser respeitada. Mas ela também tem um uso específico. Não se usaria, do mesmo modo que não se usa a gíria, né? Não se usaria a linguagem regional num texto formal, porque ela só é entendida por aqueles grupos, né? Então vai desde a linguagem que representa o falar caipira, como nós temos aqui na tirinha do Chico Bento, não é? Até os falares típicos do Sul, por exemplo, em que em vez de se chamar, por exemplo, a mexerica, chama-se de bergamota, ou no Nordeste, em vez de se chamar a canjica, chama-se de mungunzá. Né? Então, essas expressões, como essas que aqui estão, e essas que eu mostrei a vocês, né? Elas são típicas de região e elas são marcas culturais. Então, o Enem, principalmente, costuma explorar isso como marca cultural. Então, não existe um falar melhor do que o outro. O que existe é um falar que é diferente do outro, né? E é super importante que a gente seja capaz de reconhecer isso. Então, são falares diferentes, né, que vão representar a identidade de cada espaço. E nós, como pessoas abertas que somos, como pessoas inteligentes que somos, né, devemos respeitar todos esses falares. Né? O domínio, portanto, da língua portuguesa implica esse respeito a esses vários falares, né? Bem como o domínio desses falares também, certo? Quando nós somos capazes de entender essas várias formas de linguagem, aí sim nós podemos dizer que nós dominamos a língua portuguesa, tá certo? Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês. Numa próxima aula fazemos exercício sobre isso, tá bom?